Olá, pessoas, todos bem? Espero que sim, né? Como foi a aula com a participação do professor? Eu espero que tenham gostado. O professor Jovino Pizzi foi meu orientador e é uma pessoa reconhecida internacionalmente. E por ter sido meu orientador, eu convidei-o para fazer essa participação e falar sobre o conceito de mundo da vida em Habermas para vocês. Visto que ele é um especialista em Habermas e tem uma tese, como eu já falei, né, na videoaula, tem uma tese voltada a esse conceito de mundo da vida, e ele gentilmente aceitou contribuir com as nossas aulas, o que enriquece bastante o nosso curso e também o conhecimento, né, compartilhado, não só comigo, mas com vocês, estudantes do curso, e eu fico muito satisfeita, muito grata por esse momento. Ele pediu para que eu desse um feedback da aula, do que vocês acharam, de quais as dúvidas, se vocês têm algum questionamento, e foi por isso que eu criei o fórum lá na videoaula 5, para que vocês possam dar este feedback e eu vou repassar para ele, tá bem? Então, assim, sempre que for possível, eu vou fazer estes convites para pessoas que possam, então, contribuir com as nossas aulas. Sempre é um aprendizado a mais para todos nós. E vamos lá, então, para mais um pouquinho do nosso vovô Habermas, 96 anos e escrevendo muito ainda, com muita lucidez e sabedoria, né? Um alemão ferrenho, né? Enfim, hoje, especificamente, nós vamos falar um pouquinho do conceito de intersubjetividade em Habermas, o que ele quer falar com isso, o que ele pretende com este conceito de intersubjetividade. Bom, então o Habermas, ao rejeitar a concepção de sujeito individualizado, coisificado, assim como a instrumentalização do saber, como nós já falamos também em outros momentos, ele era um filósofo analítico, da filosofia da consciência, inclusive, da teoria do conhecimento, e ele dá essa guinada linguística, essa reviravolta filosófica que ele faz na década de 70 por perceber que essa teoria instrumentalizava os sujeitos, ou que os sujeitos estavam socialmente instrumentalizados, estavam não, né, porque infelizmente ainda hoje os sujeitos são instrumentalizados, muitas vezes. Então ele faz toda essa reviravolta e parte então para uma alternativa para essa questão. E ele se encontra frente à exigência então de construir um novo estatuto para o agir. E nesse sentido, a proposta teórica lançada por ele não pretende ser a continuação da teoria do conhecimento, e sequer ela se restringe à teoria do significado e da fala, compreendida então por uma filosofia analítica. A contraproposta do Habermas expõe teoricamente uma alternativa capaz de dar respostas, né, para o paradigma da filosofia da consciência, através da sua metodologia de instrumentalização dos sujeitos. Essa teoria da filosofia da consciência seria incapaz de fornecer uma teoria da ação. Então, a linguagem como meio intersubjetivo de entendimento e de reconhecimento entre os sujeitos capazes de comunicação, o Habermas sempre frisa isso, sujeitos capazes de comunicação, é o cerne, então, da proposta apresentada por ele. E tem como objetivo definir como é possível sua utilização orientada ao entendimento. E, no entanto, torna-se relevante ressaltar que essa mudança só se torna possível quando considerada a linguagem do ponto de vista pragmático, né, como um mecanismo de coordenação do agir. E essa passagem, inclusive, está na TAC do Habermas. TAC, a gente costuma falar assim, né, TAC, mas é a Teoria do Agir Comunicativo, 1 e 2, tá? Que é a principal obra dele. E a tal mudança de paradigma é caracterizada como a guinada linguística, né, como nós já vimos, exatamente por substituir
a consciência pela linguagem, como um critério de racionalidade. Ou seja, os sinais linguísticos, antes usados apenas como instrumentos e equipamento de representações, adquire a partir de então uma dignidade própria. A relação entre linguagem e mundo, entre proposição e estado de coisas, substituem a relação sujeito-objeto. Palavras do Habermas. O sujeito passa a ser pensado como alguém que, ao tentar conhecer algo, gira em torno de outros sujeitos, uma vez que o conhecimento racional resulta de uma imbricação, de uma relação linguística entre estes sujeitos. E dessa forma, o Habermas aspira à reconstrução pragmática universal de um saber pré-teórico, de regras detidas por sujeitos competentes em termos de fala e de ação, tá? Assim, ele trata-se de regras pragmáticas do uso da linguagem e orientado, então, a esse entendimento que ele propõe, que pode ser reconstruídas quando a pretensão é explicar o potencial de racionalidade comunicativa inserida nas pretensões de validade. Mas o que são essas pretensões de validade? Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Só um pouquinho, segura aí. Pode ser reconstruídas quando a pretensão é explicar o potencial de racionalidade comunicativa inseridas nas pretensões de validade, tá? Que comportam essas pretensões de validade, comportam, então, a base racional da fala. É possível perceber, como consequência dessa análise, que as regras gerais do jogo da linguagem perdem o status de ditames transcendentais em sentido estrito, tá? Para o Habermas, as regras de linguagem não podem ser reduzidas a regularidades empíricas, como um mero jogo. Elas dependem do conhecimento, de novo, elas dependem do conhecimento intersubjetivo entre os sujeitos, tá? Entre os atores competentes. Então, o filósofo alemão, ele sustenta a tese de que a linguagem está inserida em processos de entendimento, imbricada, né, com esses processos de entendimento e de ação. Segundo supondo um sujeito inserido no mundo social da vida e não apenas a determinados jogos, os jogos de linguagem, né? Esse é um dos aspectos fundamentais na mudança de paradigma, no qual a linguagem assume o papel de condição suficiente para a ação comunicativa proposta pelo Habermas. Então, um novo horizonte linguístico, pragmático, concreto, voltado para a validez da prática cotidiana de entendimento, surge, então, na filosofia, possibilitando a abertura de um leque de dimensões. Também é uma passagem que está na TAC, tá? Na TAC, a minha versão é do Martins Fontes, 1990, 2012 é a minha edição, tá? Mas é página 60 da edição 1990 da TAC, para quem tiver. Bom, a filosofia não mais se dispersa na autorreflexão das ciências. Ela liberta seu olhar da fixação científica. Ela reverte, então, essa perspectiva, voltando-se para os ideais do mundo da vida. Do mundo da vida. Então, que é onde os sujeitos estão inseridos, né? O nosso mundo, o nosso dia a dia. A linha filosófica do pensamento de Habermas, ela repousa sobre a oposição entre duas relações com o mundo. Uma representada pela ciência e pela técnica, através de uma relação cognitiva e instrumental, e outra definida pela interação entre os sujeitos, relação constitutiva da comunicação, inclusive em seu aspecto cognitivo, e mais particularmente, relações morais, jurídicas, étnicas e políticas. Enfim, com a questão do conceito de intersubjetividade no Habermas, na perspectiva do Habermas, esse conceito é fundamental para compreender
esse conceito de intersubjetividade, dessa relação entre sujeitos, entre sujeitos, desse entendimento mediado linguisticamente, tá? É fundamental para compreender a racionalidade comunicativa e a construção do entendimento mútuo entre os indivíduos, tá? E para o Habermas, o ser humano, ele não é apenas um agente isolado de ações, mas um sujeito inserido num processo, tá? Em um contexto social e linguístico, tá? Onde o entendimento e a cooperação são construídos por meio da comunicação. Diferente da tradição filosófica que valoriza a subjetividade individual como ponto de partida do conhecimento, assim como é em Descartes ou Kant, o Habermas propõe que o conhecimento, a verdade e a normatividade sejam assim, eles emergem de um processo comunicativo intersubjetivo. Ou seja, o significado e a validade das nossas afirmações não são estabelecidos isoladamente, mas por meio do diálogo entre os sujeitos. E na teoria do agir comunicativo, o Habermas descreve a linguagem como meio de coordenação da ação social baseada no consenso. Vejam bem, no consenso. Então, a intersubjetividade, nesse sentido, é a condição necessária para que os interlocutores ou os atores, né, como ele também usa esse termo, os atores, os sujeitos envolvidos, tá, possam compreender uns aos outros e chegar a um acordo racional. Isso implica em um contexto ideal de fala, no qual todos os participantes têm igualdade de oportunidade para argumentar, para questionar, para justificar afirmações. Isso é importante. Então, assim, a intersubjetividade, esse conceito em Habermas, não é apenas uma troca de informações. Não é apenas uma troca de. Não é apenas uma troca de agora não sai, né? De afirmações, exatamente como eu estava falando. Então, na teoria do agir comunicativo, o Habermas descreve, então, a linguagem como meio dessa coordenação baseada no consenso. E a intersubjetividade é condição necessária para que os sujeitos, então, consigam compreender uns aos outros, tá? E a intersubjetividade para o Habermas, não sendo apenas uma troca de informações, mas um processo de construção coletiva de sentido baseado na reciprocidade e na busca pela verdade. Então, ela sustenta a possibilidade de uma racionalidade comunicativa, tá? Que se opõe à racionalidade instrumental, típica das esferas tecnocráticas ou burocráticas da sociedade moderna. E as implicações, então, políticas e éticas da intersubjetividade em Habermas, né? A intersubjetividade, ao ser base da racionalidade comunicativa, ela tem profundas implicações para a ética e para a política na teoria do Habermas. E ele, então, ela, então, essas implicações, tá? A teoria do Habermas, ela permite a gente repensar a normatividade e a legitimidade política como algo imposto, não como algo imposto de fora, mas sim como algo construído coletivamente a partir do diálogo entre os sujeitos, entre os participantes envolvidos, livres e iguais, entre os cidadãos livres e iguais. Bom, então assim, na ética, o Habermas propõe que os princípios morais e normativos devem ser validados por meio do que ele chama de ética do discurso, ou de uma ética do discurso. E nesse modelo, uma norma só pode ser considerada legítima, vejam bem, nessa proposta do Habermas, uma norma só pode, eticamente falando, ser considerada legítima se todos os afetados por ela
puderem aceitá-la racionalmente em um processo de argumentação livre e simétrica, tá? A intersubjetividade garante que essa deliberação não seja autoritária ou unilateral, mas fruto de um consenso racional entre sujeitos que se reconhecem mutuamente como interlocutores válidos. Trazendo para a nossa realidade, onde eu vejo isso aqui na sociedade na qual eu estou inserida? Alguns exemplos na ética, tá? Vou citar um exemplo aqui para nós, sociedade brasileira. Nós não temos, nós não chegamos a um consenso quando o assunto é aborto aqui no Brasil. Então, nós não temos esse consenso racional, dialogado, entre todos os envolvidos. Então, nós não conseguimos aplicar essa teoria do Habermas, nós não chegamos a esse consenso, porque quando o assunto é aborto aqui no Brasil, há uma dualidade, né, entre os sujeitos competentes, racionalmente envolvidos, não chegam a esse consenso, que o Habermas não trabalha com consenso por parte da maioria, ele trabalha com o objetivo de um consenso 100%, todos os envolvidos concordam com aquela norma, ou com aquela deliberação. No Brasil, quando o assunto é aborto, nós não conseguimos aplicar essa teoria do Habermas, porque não chegamos a esse consenso deliberativo sobre o assunto, visto que nessa dualidade, ciência e religião, a ciência que coloca que o aborto até a 14ª semana é possível, porque o feto não desenvolveu o sistema neurológico, portanto não é uma pessoa, e o aborto pode ser realizado sem maiores problemas, principalmente quando há risco de vida ou de morte da gestante, né? Enfim, mas outros países da Europa, por exemplo, é normal, é uma ação normalizada e de direito da mulher, inclusive. A questão religiosa afirma que é uma questão religiosa, que no momento que um óvulo é fecundado, existe uma vida. Então, nesse debate não se chega a um consenso e, portanto, o aborto não é regularizado aqui no Brasil. E eu sempre, isso é uma concepção minha, tá? Prof. Mari, não, nada teoricamente fundamentado, mas a concepção minha é porque parece que não é pensado que no Brasil, mesmo com a proibição, não é legítimo o aborto só em determinados casos, né? Bebê anencéfalo, né? Quando o feto é anencéfalo, ou na questão de estupro e quando há risco para a gestante. Me parece que são esses 3 casos que até se pode recorrer e tem um amparo legal para isso. Mas eu pergunto para vocês, já que fazendo um parênteses aqui na nossa aula, com a proibição, o aborto não acontece? Ou acontece de forma clandestina, de qualquer forma, em clínicas clandestinas, ou em atendimentos clandestinos, ou em uso de medicamentos, ou sei lá o que venham a provocar isso, e o risco de morte não é muito maior? E se fosse legalizado no Brasil? Eu penso que é uma questão particular, estou falando, não tem nada fundamentado teoricamente, mas eu penso assim, se fosse legalizado, você acha que aumentaria o número de mulheres realizando aborto? Ou as mesmas que realizam de forma clandestina seriam as que realizariam de forma legítima, sendo que tem mais segurança para a própria vida quando a coisa é feita de forma legal. A mulher que não faz um aborto hoje, porque não é legal, não faria, mesmo que fosse legalizado. Estão me entendendo esse fio condutor aqui do meu raciocínio? Enfim, mas é só para dizer para vocês, fechando meu parêntese aqui,
que nesse caso, a ética do discurso do Habermas, neste tema, não consegue. Tem outros temas, não é só este. Tem outros temas em que não há esse entendimento, não há esse consenso em relação ao que se está discutindo, portanto, não conseguimos, então, essa ética democrática, ou ética do discurso, né? Porque não chegamos em um consenso 100% entre os envolvidos, entre os atores participantes, tá? Eu só dei esse exemplo para vocês verem como que a gente pega as teorias e busca para aplicar em questões práticas do nosso mundo da vida, tá? Então, tem coisas que a gente não consegue. Eu não sei na Alemanha se essa questão do aborto, por exemplo, realmente eu desconheço lá na Alemanha, eu sei mais da Espanha, mas da Alemanha eu não sei como é que eles tratam isso, eu nunca pesquisei, nunca fui atrás realmente. Se vocês quiserem, podem até pesquisar e depois me dizerem como é que funciona lá, se é possível essa ética do discurso em relação a temas como o aborto, eles praticam isso, é aplicada essa ética. Para nós aqui, a gente já viu que, ao menos por enquanto, não se há esse consenso, tá? Vamos então adiante um pouquinho. Na política, tá, essa perspectiva de intersubjetividade, ela leva à ideia de uma democracia deliberativa, tá? O que é essa democracia deliberativa? Onde todos os cidadãos participam, tá? Opinam, dialogam, tá? Não é somente assim, eu vou lá e vou votar, vou fazer meu papel de cidadão, eu vou votar, vou eleger alguém para me representar. Não, na proposta de política deliberativa do Habermas, há a participação efetiva dos envolvidos, tá? Bom, então essa ideia de uma democracia deliberativa, na qual as decisões públicas, devem emergir do debate argumentativo entre os cidadãos, e não apenas da vontade da maioria expressa em votos. E a intersubjetividade é aqui a base da legitimidade democrática. Um governo é legítimo na medida em que as normas que ele adota poderiam ser aceitas racionalmente por todos os envolvidos. É complicado, né? É difícil da gente conseguir, mas o Habermas fala, né? Isso é o ideal. Nós precisamos trabalhar para conseguir chegar a este nível. Tá? É difícil? Muito. Até porque nós temos um sistema capitalista, nós temos um sistema tradicional, difícil de confrontar, mas não é impossível. Então, nós precisamos fazer a nossa parte e entender que somos capazes disso. E cobrar também os nossos direitos, tá? Então, assim, a intersubjetividade também se opõe à dominação baseada no poder instrumental, se opõe, né, à dominação baseada no poder instrumental, no autoritarismo ou na manipulação. Isso ficou bem claro, né? O ideal habermasiano de comunicação livre, de coerção, ele oferece um critério para criticar formas de poder que se impõem sem justificação racional. Assim, ela funciona como base de uma crítica social voltada à emancipação dos sujeitos e à construção de instituições assim mais justas, tá? E por fim, o conceito também tem implicações para a justiça social. Em uma sociedade baseada na intersubjetividade, cada indivíduo é reconhecido como sujeito de direitos e como participante ativo na construção do mundo comum. Isso exige estruturas sociais que assegurem a inclusão, a escuta e o respeito às diferenças, valorizando a pluralidade de vozes. Por hoje é só. Até a próxima.